Nós estamos aqui na parte 325 do livro Uma Breve História da Humanidade, dos Sapiens, a respeito dos Sapiens neandertais, Colombo à procura de um investidor, página 325. O capitalismo exercia um papel decisivo, não só na ascensão da ciência moderna, como também no surgimento do imperialismo europeu. E foi o imperialismo europeu que criou o sistema de crédito capitalista. É claro, o crédito não foi inventado na Europa moderna. O crédito existiu em quase todas as sociedades agrícolas no início da Era Moderna. O surgimento do capitalismo europeu esteve intimamente relacionado com avanços econômicos na Ásia. Vale lembrar também que até o fim do século XVIII, a Ásia era a potência econômica do mundo, o que significa que os europeus tinham muito menos capital à disposição do que os chineses, os muçulmanos e até os indianos. No entanto, nos sistemas sociopolíticos da China e da Índia e do mundo muçulmano, o crédito desempenhou apenas um papel secundário. Comerciantes e banqueiros nos mercados de Istambul, de Istafã, de Delhi e Pequim podem ter pensado em termos capitalistas, mas os reis e generais nos palácios e fortalezas tenderam a desprezar os comerciantes e desprezar o pensamento mercantil. A maioria dos impérios não europeus do início da Era Moderna foram fundados por grandes conquistadores como Nurhaci Nader Shah, ou por elites burocráticas e militares como os impérios Otomano e Qing, financiando guerras por meio de impostos e pilhagem, sem fazer claras distinções entre os dois. Eles deviam pouco aos sistemas de crédito e se importavam ainda menos com os interesses de banqueiros e de investidores. Na Europa, por outro lado, reis, generais, pouco a pouco, adotaram o modo de pensar mercantil, até que os comerciantes e os banqueiros se tornaram a elite governante. A conquista europeia do mundo foi cada vez mais financiada por meio de crédito em vez de impostos, e cada vez mais dirigida por capitalistas, cuja maior ambição era receber o máximo retorno sobre seus investimentos. Os impérios construídos por banqueiros e por comerciantes, usando sobrecasacas e cartolas, derrotaram os impérios construídos por reis e nobres, usando roupas de ouro e armaduras brilhantes. Os impérios mercantis eram simplesmente muito mais perspicazes, mais inteligentes, ao financiar suas conquistas. Ninguém quer pagar impostos, mas todos estão dispostos a investir. Em 1484, Cristóvão Colombo abordou o rei de Portugal e fez uma proposta para o rei de Portugal, Colombo, de financiar uma frota que navegaria rumo ao oeste a fim de encontrar uma nova rota de comércio para o leste da Ásia. Tais explorações eram um negócio muito custoso e muito arriscado também. Era preciso muito dinheiro para construir embarcações, comprar suprimentos e pagar marinheiros e pagar soldados. E não havia garantia alguma de que o investimento daria um retorno futuro. O rei de Portugal recusou, não quis. Como empreendedor de um stand-up nos dias de hoje, Colombo não desistiu. Ele apresentou sua ideia a outros investidores em potencial lá na Itália, lá na França, lá na Inglaterra. E ele voltou novamente a falar com o rei de Portugal. Em todas as ocasiões, o Colombo foi rejeitado. Então, Colombo tentou a sorte com Fernando e com Isabel, governantes da Espanha recém-unificada. Contratou alguns lobistas experientes e, com a sua ajuda, conseguiu convencer a rainha Isabel a investir. Como todo estudante sabe, Isabel tirou a sorte grande. As descobertas de Colombo permitiram aos espanhóis conquistar a América, onde instalaram minas de ouro, minas de prata, bem como plantações de açúcar e tabaco que enriqueceram os reis, enriqueceram os banqueiros, enriqueceram os comerciantes. Espanhóis ficaram ricos em um nível jamais sonhado. 100 anos depois, príncipes e banqueiros estavam dispostos a conceder mais créditos aos sucessores de Colombo.
e eles tinham muito mais capital à disposição, graças aos tesouros colhidos lá na América. O que é igualmente importante, príncipes e banqueiros tinham muito mais confiança no potencial da exploração e estavam mais dispostos a participar com seu dinheiro. Esse era o círculo mágico do capitalismo imperial. O crédito financiava novas descobertas. As descobertas levavam às colônias. As colônias geravam lucros. E os lucros criavam confiança. E a confiança se traduzia em mais crédito. No Rache e na Derchá, ficavam sem combustível depois de alguns milhares de quilômetros. Os empreendedores capitalistas só aumentavam seu ímpeto financeiro a cada conquista, mas essas expedições continuaram sendo ocasionais, de modo que os mercados de crédito permaneceram tanto quanto cautelosos. Muitas expedições regressavam à Europa de mãos vazias, não tendo descoberto nada de valor. Os ingleses, por exemplo, desperdiçaram muito capital em tentativas infrutíferas de descobrir uma passagem para a Ásia a noroeste através do Ártico, e muitas outras expedições não regressaram. Navios se chocavam com icebergs, afundavam em tempestades tropicais. Os navios eram vítimas de piratas. A fim de aumentar o número de investidores em potencial e reduzir o risco em que eles incorriam, os europeus se voltaram para as empresas constituídas como sociedades por cota de responsabilidade limitada, em vez de um único investidor apostando todo o seu dinheiro em um só navio frágil. A empresa coletava dinheiro de um grande número de investidores, cada um deles arriscando apenas uma pequena porção do seu capital. Os riscos eram minimizados, mas os lucros não tinham limites. Mesmo um pequeno investimento no navio certo poderia transformar o investidor em um milionário. Década após década, a Europa Ocidental testemunhou o desenvolvimento de um sofisticado sistema financeiro capaz de levantar grandes somas de crédito em um piscar de olhos e colocá-las à disposição de governos, colocá-las à disposição de empreendedores privados. Esse sistema podia financiar explorações, financiar conquistas de maneira muito mais eficiente do que qualquer reino ou império. O recém-descoberto poder do crédito pode ser observado na batalha feroz entre a Espanha e a Holanda. No século XVI, a Espanha era o estado mais poderoso da Europa, dominando um vasto império global. Governava grande parte da Europa, grandes porções da América do Norte e do Sul, as ilhas Filipinas e uma série de bases na costa da África e da Ásia. Todos os anos, frotas carregadas de tesouros americanos e asiáticos regressavam aos portos de Sevilha e de Cádiz. A Holanda era um pequeno pântano ventoso, desprovido de recursos naturais, um pequeno rincão dos domínios do rei da Espanha. Em 1568, os holandeses, que eram em sua maioria protestantes, se revoltaram contra o seu senhor espanhol católico. No início, os rebeldes pareciam desempenhar o papel de Dom Quixote, atacando corajosamente moinhos, ventos invisíveis. Mas em 80 anos, os holandeses não só conquistaram independência em relação à Espanha, como também conseguiram substituir os espanhóis e seus aliados portugueses como senhores de rotas marítimas, construir o Império Holandês global e se tornar o estado mais rico da Europa. O segredo do sucesso holandês, sabe o que foi? Foi o crédito. O crédito. Os burgueses holandeses, que tinham pouca predileção por combate em terra, contrataram exércitos mercenários para enfrentar a Espanha por eles. Enquanto isso, eles se lançaram ao mar em frotas cada vez maiores. Exércitos mercenários e frotas brandindo canhões custavam uma fortuna, mas os holandeses foram capazes de financiar suas expedições militares mais facilmente do que o poderoso Império Espanhol. Por quê? Porque eles obtiveram a confiança do próspero sistema financeiro europeu numa época em que o rei espanhol estava corroendo de modo negligente a confiança nele depositada. Os financiadores concederam aos holandeses crédito suficiente para formar exércitos e frotas. E esses exércitos e frotas deram aos holandeses o controle sobre as rotas de comércio mundial, o que, por sua vez, gerou lucros vultosos. Os lucros lhes permitiam pagar os empréstimos e o que fortaleceu a confiança dos financistas.
Em pouco tempo, Amsterdã se tornou não só um dos portos mais importantes da Europa, como também a meca financeira do continente. Como exatamente os holandeses ganharam confiança no sistema financeiro, hein? Em primeiro lugar, os holandeses faziam questão de quitar os empréstimos na data combinada, tornando a concessão de crédito menos arriscada para os credores. Em segundo lugar, o sistema jurídico de seu país era independente e protegia os direitos individuais, principalmente direitos sobre a propriedade privada. O capital foge de estados ditatoriais que não conseguem defender os indivíduos e sua propriedade. Uma vez disso, afluem países que defendem o Estado de Direito e a propriedade privada. Imagine que você é filho de uma sólida família de financistas alemães. Seu pai viu a oportunidade de expandir o negócio abrindo filiais importantes em cidades europeias. Aí o seu pai envia você a Amsterdã e seu irmão mais novo a Madrid, dando a cada um de vocês 10.000 moedas de ouro para investir. Seu irmão empresta seu capital inicial com juros para o rei da Espanha, que precisa dele para formar um exército a fim de enfrentar o rei da França. E você decide emprestar o seu dinheiro para um comerciante holandês, que quer investir em um matagal na extremidade sul de uma ilha desolada chamada Manhattan. Convencido de que os valores das propriedades irão disparar quando o rio Hudson se transformar em uma importante artéria comercial, ambos os empréstimos devem ser quitados em um ano. O ano passa, o comerciante holandês vende a terra que comprou com uma boa margem de lucro e lhe devolve o dinheiro com os juros que prometeu. Seu pai fica satisfeito, mas seu irmãozinho em Madrid está ficando nervoso. A guerra com a França terminou bem para o rei da Espanha, mas agora ele se meteu em um conflito com os turcos. Ele precisa de cada centavo para financiar a nova guerra e acha que isso é muito mais importante do que quitar velhas dívidas. Seu irmão envia cartas ao palácio e pede que amigos com relações na corte intercedam por ele, mas é em vão. Seu irmão não ganhou os juros prometidos, como também perdeu o capital principal. Seu pai não está satisfeito. Agora, para piorar as coisas, o rei envia um oficial do tesouro até seu irmão para dizer a ele, sem meias palavras, que espera obter imediatamente outro empréstimo do mesmo tamanho. E o seu irmão não tem dinheiro para emprestar. Ele escreve para o papai, tentando persuadi-lo de que dessa vez o rei honrará o compromisso. Outras 10.000 moedas de ouro desaparecem no tesouro espanhol e jamais serão vistas novamente. Enquanto isso, em Amsterdã, a situação é promissora. Você faz cada vez mais empréstimos a comerciantes holandeses que os quitam na data combinada, mas sua sorte não dura indefinidamente. Um de seus clientes intui que tamancos de madeira serão a próxima febre em Paris. Eles pedem um empréstimo para abrir uma loja de calçados na capital francesa para investir nos tamancos de madeira. Você empresta o dinheiro, mas infelizmente os tamancos não fazem sucesso com as damas francesas e o comerciante, irritado, se recusa a pagar o empréstimo. Seu pai fica furioso e diz a vocês dois que é hora de acionar os advogados em Madrid. Seu irmão entra com um processo contra o monarca espanhol, enquanto você em Amsterdã entra com um processo contra o ex-mago dos sapatos de madeira. Na Espanha, os tribunais são subservientes ao rei. Os juízes estão à sua disposição e temem ser punidos se não fizerem sua vontade, a vontade do rei. Na Holanda, os tribunais são um braço separado do governo, não dependendo dos príncipes e burgueses do país. O Tribunal de Madrid rejeita o processo do seu irmão, enquanto o de Amsterdã decide em seu favor a penhora os ativos do comerciante de tamancos para forçar o comerciante de tamanco a pagar o empréstimo. Seu pai aprendeu a lição. Melhor fazer negócio com comerciantes do que com reis, e melhor na Holanda do que em Madrid. E os esforços do seu irmão não terminaram. O rei da Espanha precisa desesperadamente de mais dinheiro para pagar seu exército.
Ele tem certeza de que seu pai tem dinheiro para gastar. Então foge acusações de traição contra o seu irmão. E se ele não fornecer 20.000 moedas de ouro, imediatamente será jogado em um calabouço e apodrecerá lá até morrer. Seu pai está farto. Ele paga o resgate pelo filho amado, mas jura nunca mais fazer negócios na Espanha novamente. Fecha a filial em Madrid e manda seu irmão para Amsterdã. 2 filiais na Holanda parece uma excelente ideia. Ele fica sabendo que até mesmo os capitalistas espanhóis estão desviando suas fortunas para fora do país. Eles também percebem que, se quiserem preservar seu dinheiro e usar o seu dinheiro para obter mais riqueza, é melhor investir seu dinheiro aonde o Estado de Direito prevalece e a propriedade privada é respeitada. Na Holanda, por exemplo. Dessa forma, o rei da Espanha minou a confiança dos investidores, enquanto os comerciantes holandeses a ganharam. E foram os comerciantes, e não o Estado, que construíram o Império Holandês. O rei da Espanha continuou tentando financiar e manter suas conquistas, cobrando mais impostos de uma população muito insatisfeita. Os comerciantes holandeses financiaram a conquista obtendo empréstimos e cada vez mais vendendo participações nas empresas que davam a seus acionistas o direito de receber uma parte dos lucros. Investidores prudentes que jamais teriam dado seu dinheiro para o rei da Espanha e o que teriam pensado 2 vezes antes de conceder crédito ao governo holandês estiveram dispostos a investir fortunas nas empresas de capital aberto holandesas que foram o sustentáculo do novo império. Se você achasse que uma empresa que já vendeu todas as suas ações teria muito lucro, poderia comprar ações de outras pessoas, provavelmente a um preço mais alto do que elas pagaram originalmente. Se você comprasse ações e mais tarde descobrisse que a empresa estava no vermelho, poderia tentar vender suas ações por um preço inferior do que você comprou. O comércio de ações levou o surgimento, na maioria das principais cidades europeias, de bolsa de valores, lugares onde as ações das empresas eram comercializadas. A mais famosa empresa de capital aberto da Holanda, a Verenigde Oostindische Compagnie, VOC, foi fundada em 1602, exatamente quando os holandeses estavam se livrando do governo europeu, e ainda era possível ouvir os estrondos da artilharia espanhola não muito longe dos baluartes de Amsterdã. A VOC usou o dinheiro que obteve com a compra de ações para construir navios, enviar esses navios lá para a Ásia e trazer de volta produtos chineses, produtos indianos e produtos indonésios, e também financiou ações militares empreendidas por navios mercantes contra concorrentes e piratas. O dinheiro da VOC acabou financiar a conquista da Indonésia. A Indonésia é o maior arquipélago do mundo. No início do século XVII, seus milhares e milhares de ilhas foram governados por centenas de reinos, principados, sultanatos e tribos. Quando os comerciantes da VOC chegaram à Indonésia pela primeira vez em 1603, seu objetivo era estritamente comercial. No entanto, para garantir seus interesses comerciais e maximizar os lucros dos acionistas, os comerciantes da VOC começaram a lutar contra potentados locais que cobraram tarifas infladas, bem como contra concorrentes europeus. A VOC armou seus navios mercantes com canhões, recrutou mercenários europeus, japoneses, indianos, indonésios e construiu fortes e construiu batalhas e cercos em grande escala. Essa iniciativa pode soar um pouco estranha para nós, mas no início da era moderna era comum empresas privadas contratarem não só soldados, como também generais e almirantes, canhões e navios, e até mesmo exércitos inteiros eles contratavam. A comunidade internacional encarava isso como algo natural e não estranhou nem um pouco quando uma empresa privada fundou um império. Uma ilha, atrás da outra, caiu diante de mercenários da VOC, e uma grande parte da Indonésia se tornou uma colônia da empresa. E a VOC governou a Indonésia por quase 200 anos, e foi só em 1800 que o Estado holandês assumiu o controle da Indonésia, tornando a Indonésia uma colônia nacional holandesa pelos próximos 150 anos. Hoje, algumas pessoas alertam que as corporações do século XXI estão acumulando muito poder. A história do início
da era moderna nos mostra o que ponto isso pode chegar se permitirmos que os negócios persigam seus próprios interesses sem controle algum. Deixa eu ver aqui, gente. Meu Deus. Tá quase na... falta muito, gente. Enquanto a VOC operava no Oceano Índico, a Companhia das Índias Ocidentais, outra empresa holandesa, se ocupou do Atlântico, a fim de controlar o comércio no importante rio Hudson. A Companhia das Índias Ocidentais fundou uma colônia chamada Nova Amsterdã, em uma ilha no foz do rio. A colônia foi ameaçada por índios e repetidas vezes atacada pelos britânicos, que finalmente a tornaram em 1664. Os britânicos mudaram seu nome para Nova York. Nova York, e os restos do muro construído pela Companhia das Índias Ocidentais para defender sua colônia dos índios e dos britânicos deram lugar à rua mais famosa do mundo, a Wall Street. Quando no século XVII dava seus últimos suspiros, a complacência e guerras continentais custosas levaram os holandeses a perder não só Nova York, como também seu posto de locomotiva imperial e financeira da Europa, o qual foi febrilmente disputado pela França e pela Grã-Bretanha. No início, a França parecia estar em posição muito melhor. Era maior que a Grã-Bretanha, mais rica, mais populosa e contava com um exército mais numeroso e experiente. Mas a Grã-Bretanha conseguiu conquistar a confiança do sistema financeiro, ao passo que a França se mostrou não confiável. O comportamento da coroa francesa foi particularmente digno de nota durante a chamada bolha do Mississippi, a maior crise financeira da Europa no século XVIII. Essa história também começa com uma empresa de capital aberto que fundou o Império. Em 1717, a Companhia do Mississippi, fundada na França, tratou de colonizar o Vale do Baixo Mississippi, fundando a cidade de Nova Orleans. No processo, para financiar seus planos ambiciosos, a empresa, que tinha boas relações na corte do rei Luís XV, vendeu ações na Bolsa de Valores de Paris. John Law, o diretor da empresa, era também presidente do Banco Central da França. Além disso, o rei o havia nomeado controlador-geral de finanças, um cargo mais ou menos equivalente ao de um ministro de finanças em nossos dias. Em 1717, o Vale do Baixo Mississippi, oferecia poucas atrações além de pântanos e crocodilos, mas a Companhia do Mississippi espalhou histórias de riquezas fabulosas e oportunidades infinitas. Aristocratas, homens de negócios e membros apáticos da burguesia urbana da França foram atraídos por essas fantasias e os preços das ações da Companhia do Mississippi dispararam. No início, as ações eram oferecidas a 500 livres e em 1º de agosto de 1719 eram vendidas a 2,75 mil livres. Em 30 de agosto, valiam 4,1 mil livres e em 4 de setembro chegaram a 5 mil livres. Em 2 de dezembro, o preço de uma ação da Mississippi ultrapassou os 10 mil livres. A euforia tomou conta das ruas de Paris. As pessoas venderam todos os seus bens e contraíram grandes empréstimos para comprar ações da Companhia do Mississippi. Todos pensavam ter descoberto o caminho fácil para a riqueza. Poucos dias depois, o pânico começou. Alguns especuladores perceberam que os preços das ações eram totalmente irrealistas e insustentáveis e concluíram que era melhor vender enquanto os preços estavam no pico. À medida que a oferta de ações disponíveis aumentou, os preços caíram, e quando outros investidores viram o preço caindo, também quiseram vender depressa. Com isso, os preços despencaram ainda mais, desencadeando uma avalanche. Para estabilizar os preços, o Banco Central da França, presidido por seu diretor John Law, comprou ações da Companhia do Mississippi, mas não poderia fazer isso para sempre. O banco acabou ficando sem dinheiro, e quando isso aconteceu, o controlador-geral de finanças, o mesmo John Law, autorizou a impressão de mais dinheiro a fim de comprar mais ações. Isso colocou todo o sistema financeiro da França dentro da bolha, e nem mesmo essa mágica financeira foi capaz de salvar o dia. O preço das ações da Companhia do Mississippi caiu em 10 mil livres para 1 mil livres outra vez, e então despencou completamente, e as ações perderam cada centavo de seu valor. A essa altura, o Banco Central e o Tesouro Real tinham uma quantidade absurda de ações sem valor e não tinham dinheiro algum. Os grandes
especuladores saíram praticamente ilesos. Eles venderam a tempo, os pequenos investidores perderam tudo e muitos cometeram suicídio naquela época. A bolha do Mississippi foi uma das crises financeiras mais espetaculares da história. O sistema financeiro da coroa francesa jamais se recuperou totalmente desse golpe. A maneira como a Companhia do Mississippi usou seu poder político para manipular os preços das ações e alimentar a febre de compra levou o público a perder a fé no sistema bancário da França e na sabedoria financeira do rei francês Luís XV teve cada vez mais dificuldade em obter crédito. Esse veio ser um dos principais motivos pelos quais o Império Ultramarino francês caiu nas mãos dos britânicos. Enquanto os britânicos conseguiam obter empréstimos facilmente e a juros baixos, a França enfrentava dificuldade para conseguir empréstimos e tinha de pagar juros altíssimos por eles. Até que nos anos de 1780, Luís XVI, que havia subido ao trono após a morte do seu avô, percebeu que metade de seu orçamento anual estava comprometida com o pagamento de juros sobre os empréstimos e que seu destino era bancarrota. Com relutância, em 1789, Luís XVI convocou os Estados Gerais, o parlamento francês que não se reunia há um século e meio, a fim de encontrar uma solução para aquela crise. Assim começou a Revolução Francesa. Enquanto o Império Ultramarino francês estava desmoronando, o Império Britânico se expandia rapidamente. Como o Império Holandês que o precedeu, o Império Britânico foi fundado e administrado principalmente por empresas privadas de capital aberto, cujas ações eram negociadas na Bolsa de Valores de Londres. As primeiras colônias inglesas na América do Norte foram fundadas no início do século XVII por sociedades anônimas como a Companhia de Londres, a Companhia de Plymouth, e a Companhia de Dorchester e a Companhia de Massachusetts. O subcontinente indiano também foi conquistado não pelo Estado britânico, e sim pelo exército mercenário da Companhia das Índias Orientais. Essa empresa privada britânica superou até mesmo a holandesa VOC. De sua sede na Leadenhall Street, em Londres, governou um poderoso império indiano por cerca de um século, mantendo uma força militar gigantesca de até 350 mil soldados, que superava consideravelmente as forças armadas da monarquia britânica. Foi só em 1858 que a coroa britânica nacionalizou a Índia e o exército privado da empresa. Napoleão zombou dos britânicos, chamando os britânicos de uma nação de lojistas, mas esses lojistas derrotaram o próprio Napoleão e o império deles foi o maior que o mundo já viu. Nós paramos aqui na página 334 e até mais.